Nós estamos ministrando a palavra de Deus em Efésios. Eu ministrei algumas palavras e confesso aos irmãos que eu gostaria muito de ter mais tempo. Gostaria de ter mais tempo para ministrar em Efésios. A gente às vezes faz um pouquinho corrido, mas tem sido muito bom, tem sido precioso podermos ler dezenas de vezes o mesmo texto, estudar, ver pontos de vistas de vários homens de Deus, de vários teólogos. É muito bom estar em contato com a palavra de Deus, queridos. Então, nós vamos, nessa noite, estar lendo alguns versículos da palavra. Efésios 2, do versículo 11 até o 22. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o 22. Você pode acompanhar pelo telão, ou então você pode acessar o seu aplicativo aí, ou então abrir a sua Bíblia impressa. Eu ainda prefiro a Bíblia impressa. Ainda sou das antigas. Gosto da Bíblia impressa porque é mais fácil de você se localizar. Geograficamente, quando você está lendo a Bíblia, você vai se localizando melhor. Você memoriza passagens bíblicas com mais facilidade. Quem lê apenas no formato digital perde contato, mesmo tato com folhas, algo que é tão precioso e tão importante para nós. Então nós vamos ler juntos Efésios capítulo 2, do versículo 11 até o 22. Diz o seguinte a palavra de Deus para nós. Prestem atenção nessas afirmações que Paulo está fazendo, porque nós vamos dar uma passeada na palavra de Deus nessa noite. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e conciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, do qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Abaixe sua cabeça, sentado como você está. Vamos falar com Deus. Ó Deus, bendito seja o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós somos abençoados pela mesma. Ó Deus, eu sei que tu velas pela tua palavra. Ó Deus, tu tens um zelo pela tua palavra. E entendendo isso, nós ministramos a tua palavra com nossos corações descansados, que ela irá prosperar no objetivo pelo qual ela foi enviada. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui na tua presença, sendo abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, esse texto aqui é um texto muito profundo, muito precioso para as nossas vidas. E quem esteve aqui na semana passada, nós falamos sobre a graça, baseado nesse capítulo, versículo 1 até o versículo 10. E hoje, uma ajudazinha de John Stott, eu coloquei novamente, John Stott, coloquei
o tema, uma nova humanidade em Cristo. Uma nova humanidade em Cristo, ou uma nova humanidade apenas, como ele coloca. Bom, e nós vamos estar dividindo essa palavra em 3 partes. Paulo, ele falando um pouco do nosso passado, lembrai-vos, ele fala da nossa condição como gentios, da nossa separação de Deus. Depois, a partir do versículo 13 até o versículo 18, ele fala da reconciliação em Cristo, fala do presente, e a partir do versículo 19 até o versículo 22, ele fala sobre a nova identidade nossa como filhos de Deus e a comunhão que nós temos na igreja do Senhor Jesus. Amém? Bom, Paulo, ele começa aqui dizendo, portanto, lembrai-vos, versículo 11 e o versículo 12, nossa condição anterior como gentios. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, os gentios na carne, que éreis chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão na carne, feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, lembrai-vos. E é interessante, Paulo, ele exortando os crentes para eles trazerem a lembrança, trazerem a memória, a condição em que eles eram no passado. Ele não está dizendo para eles se lembrarem dos pecados. Preste bem atenção. Não está dizendo para eles se lembrarem dos pecados. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que quando um crente fica lembrando dos pecados e gostando, tendo boas recordações, não é crente não. Pode ter certeza, porque se você ainda lembra do passado, da sua vida de pecado, isso produz riso nos seus lábios. Se você fala ainda com um gosto, olha, é bom você rever a sua fé, tá bom? O que Paulo está dizendo aqui é para nós nos lembrarmos da nossa condição estando da forma como nós estávamos. Ele vai dizendo aqui, ó, versículo 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, primeiramente ele diz a nós que nós éramos gentios. Nós éramos gentios na carne. Mas só um pouquinho mais de deixa aqui, lembrai-vos. Isso também, irmãos, não quer dizer que nós não podemos lembrar em tempo oportuno, se é para glorificar Deus. Preste bem atenção. Se lembrar da sua vida pregressa, vai produzir glória a Deus, aí você pode lembrar. Se isso glorificar o Senhor, se isso trazer glórias ao Senhor. É claro que quem no passado, lembrando do nosso passado, quem no passado envolveu-se com coisas erradas, não pode querer viver como se nada tivesse feito. Por exemplo, quem foi ladrão no passado, ter vergonha de dizer que foi isso? Por quê? Né, queridos? Se você já foi perdoado, se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, se você já é uma nova criatura, não precisa ter vergonha se isto produzir glória ao Senhor. Se você foi um prostituto, uma prostituta, em dizer, em testemunhar publicamente, se Deus, preste bem atenção, se Deus vai ser glorificado, se Ele vai ser exaltado, por que não dizer em tempo oportuno? Então, isso também é importante, tá bom? Mas, Paulo diz o seguinte para nós, o seguinte, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne. Ele está dizendo aqui para nós éramos gentios, ou seja, não éramos judeus. Não fazíamos parte da nação de Israel. Ou seja, só havia uma nação que era abençoada por Deus. Os gentios, todos eles estavam excluídos das promessas de Deus. É bom nós lembrarmos um pouco
do que a palavra de Deus diz. Olha, Romanos 9, versículo 4 e o 5, diz a nós: a eles, ou seja, falando dos judeus, pertencem a adoção de filhos, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Então, os gentios, eles eram considerados externos às bênçãos e às promessas feitas a Israel. Eles não eram abençoados. O povo de Israel, os judeus, eles se sentiam um povo exclusivo, um povo de propriedade exclusiva. Eles se sentiam orgulhosos por serem judeus. E eles consideravam ou desconsideravam as outras nações. Eles se consideravam como privilegiados. Então, Paulo diz aqui: lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. Essa questão da carne, para nós lembrarmos, chamados, Paulo ainda continua, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Para entendermos o que é circuncisão e incircuncisão, nós podemos até recorrer a Gênesis capítulo 17, versículo 10 ao 14, olha o que diz: esta é a minha aliança, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, por aí, vocês percebem que a circuncisão fazia de um homem, um judeu, até mesmo quem era gentil, para poder se tornar um judeu, ele precisava ser circuncidado e recebido através do batismo público. E já era uma prática antes de Jesus vir a este mundo. Então, queridos, a circuncisão física era o marcador externo da aliança. Calvino ele diz o seguinte: a circuncisão feita por mãos humanas não possui valor redentor em si. A verdadeira circuncisão é uma obra do Espírito que purifica o coração. Isso é tão bom para nós, tão bom saber dessas verdades. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, olha, diz: pois nem a circuncisão, Gálatas 6,15, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Então vocês percebem, queridos, é por isso que Paulo diz: lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então nós éramos gentios, éramos estranhos, não fazíamos parte da descendência de Abraão. Mas o versículo 12 ainda continua, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Naquele tempo, antes de nós conhecermos a Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós não tínhamos a Ele. Ele era apenas uma teoria, uma questão de religiosidade. Mas quando nós fomos atraídos a Ele pela sua cruz, aí nós passamos por uma mudança radical, uma mudança tremenda. Aquilo que diz, nós falamos na semana passada, Ele vos deu vida, versículo 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso fez toda a diferença. Naquele tempo estáveis,
sem Cristo. Jesus mesmo disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, nós estávamos sem Cristo, mas quando nós tivemos um encontro pessoal, quando Ele nos encontrou, quando nós fomos encontrados por Ele, querido, nós descobrimos a razão da existência, o porquê da vida. E é tão bom estar em Cristo Jesus, é tão bom. Alguém já disse, estar em Cristo é estar completamente perdido. Estar sem Cristo, perdão. Estar sem Cristo é estar completamente perdido, sem acesso às bênçãos e sem esperança de salvação. Ainda no versículo 12, ele continua, separados da comunidade de Israel. Separados da comunidade de Israel. Essa questão da comunidade de Israel, para um judeu, como Paulo, que era fariseu dos fariseus, zeloso pelo seu povo, pela lei, era algo profundo. Ele sabe o que ele está falando aqui. Separados da comunidade de Israel. Romanos capítulo 9, olha o que diz, a partir do versículo 1 ao 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo. Essa era a experiência de Paulo. Vocês sabem como ele era antes de ser encontrado por Deus no caminho de Damasco. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Aí no versículo 4, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Olha que coisa impressionante, queridos. Separados da comunidade de Israel. Aquele povo, o povo de Israel, o povo judeu, era um povo abençoado. É claro que foi tão bom saber que Deus escolheu um povo para abençoar as demais nações. O propósito de Deus ter escolhido Abraão não é para que uma nação apenas fosse abençoada, mas para que todas as nações, Deus mesmo disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas eles estavam cegos, eles não conseguiam entender de que o propósito eterno de Deus, o propósito original de Deus, era alcançar todas as famílias da terra, a todas as nações. Então eles se consideravam privilegiados, muito separados da comunidade de Israel. Ainda, queridos, no versículo 12 continua, estranhos às alianças da promessas. Estranhos às alianças da promessa. Ainda ele continua, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança e sem Deus. Nossa vida era triste, queridos. Muito triste mesmo. Nós vivíamos sem esperança nenhuma. Viver distante de Deus. Viver sem conhecer a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador pessoal. É viver sem esperança. É viver sem Deus. Ó, vida triste. A vida que nós vivíamos no passado. Ó, vida triste, a vida de muitos que vivem hoje sem Jesus Cristo. E ainda, no versículo 13, olha o que diz a palavra. Mas agora, em Cristo Jesus, agora ele começa a falar do presente. Até o versículo 12 ele fala do passado. Mas aqui, ele já começa a dizer, a fazer outras conotações aqui, dizendo que começa a dizer que nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Mas agora em Cristo Jesus. Mas agora em Cristo. Oh, que bênção! Mas agora em Cristo Jesus. Esta expressão, em Cristo, ela
ela, ela tem 14 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Só em Atos dos Apóstolos, em Cristo, por 14 vezes aparece esta frase, em Cristo. E quando está falando em Cristo, está falando da nossa posição, a posição de Cristo, que também é a nossa posição. Onde Ele está, nós estamos. Foi isso que Ele começou a dizer no capítulo 1, versículo 13. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Então, essa é a nossa posição em Deus, através de Cristo Jesus. Ainda falo dos privilégios que nós temos. Esse privilégio, querido, ele refere-se, assim como Ele é, nós somos. Assim como Ele é, nós somos. Aqui é para poucos. Poucos conseguem entender esse mistério. Nós somos parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus. Dentro desse propósito eterno de Deus, Jesus, Ele veio cumprir tudo aquilo que o Pai intentou na eternidade para nós. Ainda em Cristo fala da nossa possessão. Tudo aquilo que é de Jesus é nosso. Tudo aquilo que é de Jesus é nosso, meu Deus. Eu acho que você entendeu o que eu disse. Tudo aquilo que é de Jesus é nosso. As suas riquezas, a sua herança, a nossa herança. Aqui é a parte que nós mais gostamos, não é mesmo? Poxa vida, como é bom saber disso. Que tudo que é de Jesus é meu. Todas as suas riquezas são nossas riquezas. A sua vitória é minha vitória. Mas também a expressão em Cristo, a frase em Cristo refere-se que tudo que Jesus fez, nós fazemos. Nós praticamos. Nossas vidas, elas se parecem com o Filho de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, em Cristo, como é bom estarmos em Cristo. É por isso que Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí nós começamos a entender que a circuncisão não é importante. A incircuncisão não é importante. O importante é sermos circuncidados no interior, como diz Paulo. O verdadeiro israelita não é aquele que é circuncidado na carne do prepúcio, mas aquele que é circuncidado no interior, no coração. É aí onde há a marca de Deus. É aí onde nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja Deus. Mas agora em Cristo, Ele continua, vós que antes estáveis longe, nós estávamos longe, mas muito longe de Deus, mas muito longe, mas através de Jesus, Ele veio buscar os que estavam perto, que na verdade não estavam perto. Ele veio buscar aqueles que estavam longe, muito longe, vivendo uma eternidade distante dele. Mas Ele veio nos buscar, nós que estávamos longe. Paulo continua, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, meu Deus! Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O autor aos Hebreus 10, versículo 19 ao 22, diz o seguinte para nós, falando sobre essa aproximação de Deus pelo sangue de Cristo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O sangue de Cristo nos aproxima do Pai. O sangue de Jesus nos aproxima. Se fostes aproximados pelo sangue de Cristo, o sangue de Cristo é principal, é central para a nossa reconciliação, ou para nós podermos comungar com Deus, para sermos amigos de Deus, para termos paz com Deus. Ele ainda continua no versículo 14, porque Ele é nossa paz. Ele é nossa paz. Hoje nós temos paz com Deus, através de Jesus. Antes nós não tínhamos paz, nós éramos inimigos de Deus,
Mas Jesus, ele veio fazer a reconciliação. Ele veio fazer a reconciliação. Então, através de Jesus, hoje nós podemos comungar com o Pai. Hoje nós podemos ter livre acesso ao coração de Deus, através de Jesus. Jesus mesmo disse, ele mesmo diz para nós, a palavra diz para nós, Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ainda Jesus falando sobre a paz, em João 14:27, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ó crente, não tenha medo de Deus, não tenha medo da justiça de Deus, não tenha medo de ser condenado, ser jogado no fogo do inferno. Se você está em Cristo, se você já foi atraído pela cruz de Cristo, você está seguro. Hoje você tem paz com Deus, através de Jesus. Preste bem atenção, é só através de Jesus. Só através de Jesus. Oh, meu Deus, que maravilha. Ainda, versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez. Ou seja, não tem mais esse negócio de gentios, não. Não tem esse negócio mais de judeus. Deus não tem um povo predileto. Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, Deus sempre deixa isso bem claro para o povo israelita, que Ele não fazia acepção de pessoas. O povo de Israel, sim, fazia acepção de pessoas, mas Deus nunca fez acepção de pessoas. É claro que Ele estava esperando o tempo certo para enviar o seu Filho, para que através do seu Filho o mundo pudesse comungar com Ele novamente, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Sabe o que significa? No tempo de Israel, havia um local ao qual os ímpios tinham acesso, mas havia um muro que separava o acesso que os judeus tinham. E esse muro, segundo Flávio Joséfo, existia 10 lembretes: não ultrapasse, não entre por a porta para o lugar. E só os judeus podem ter, porque você pode ser morto. Você será morto. Se Deus não te matar, eles pensavam dessa forma, porque vocês são incircuncidados, o povo judeu provavelmente vai te eliminar. Você será julgado, passará por um tribunal. Então havia uma parede, um muro, no qual os gentios sabiam perfeitamente de que eles não podiam passar. E esse muro era sinônimo de inimizade com Deus. Mas Paulo diz aqui, para nós, que Ele, Jesus, Ele, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Éramos inimigos, hoje somos amigos de Deus através de Jesus. Mas, pastor, o que significa? É sinônimo de salvação, é sinônimo de vida eterna, é sinônimo de você viver para sempre com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Oh, meu Deus, como Tu és maravilhoso. Ainda versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Um novo homem, o segundo Adão. O segundo Adão aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. A lei cerimonial foi abolida. A lei cerimonial foi abolida. Mas a lei moral, ela continua. Porque a lei moral, ela já existia antes mesmo dos 10 mandamentos existirem. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. A lei moral, ela já existia. Mas, queridos, Jesus Cristo na sua carne, Ele aboliu esta lei cerimonial. Mas que lei seria esta? Os dias, as festas, os sacrifícios, os dias santos,
todos foram abolidos na cruz do Senhor Jesus. Tudo foi abolido na cruz do Senhor Jesus. E Paulo, lendo novamente o versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, e reconciliasse ambos, ou seja, gentios e judeus, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Mais uma vez, ele dá ênfase, destruindo por ela a inimizade. Destruindo pela cruz de Cristo a inimizade que havia entre nós e Deus. Hoje nós somos tão abençoados por Deus. Hoje nós somos alcançados por Deus através da cruz de Cristo Jesus. É por isso que a cruz de Jesus, ela é muito importante para um cristão, para alguém que já nasceu de novo, para alguém que tem certeza da sua salvação, tem segurança da vida eterna. A cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Não é por mim, é apesar de mim, como diz a palavra, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela cruz, igreja. É pela cruz de Cristo. Eu gosto sempre de citar. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. O grão de trigo, se cair na terra, se não morrer, fique ele só. Mas se morrer, produz bons frutos. Jesus, esse grão de trigo que morreu, e na sua morte, na sua ressurreição, através da sua ressurreição, ele nos deu vida. Nós vimos na semana passada. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo Jesus. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo Jesus. Ele fez isso por nós. Ele nos deu vida, vida em abundância. Ainda, versículo 17, vindo, evangelizou a paz. E vindo, evangelizou a paz a vós, outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Preste bem atenção aqui. Paulo está dizendo que Jesus anunciou a paz para os crentes de Éfeso. Mas, na verdade, os gentios de Éfeso, eles foram evangelizados por Paulo. Na verdade, foi Paulo quem os evangelizou. Foi Paulo, em muitas dores e muitas lágrimas, ele esteve ali evangelizando. Mas Paulo diz o seguinte, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, quando ele estava evangelizando, na verdade é Jesus, o meigo Jesus, que estava falando através das suas palavras. Quando ele estava evangelizando, era o próprio Jesus que evangelizava. Porque, queridos, quando o evangelho é programado, quando nós centralizamos a cruz de Cristo, quando nós entendemos que nem o outro há salvação debaixo dos céus, porque não há outro nome que possa salvar, então Jesus Cristo mesmo, Ele, através do seu Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evangelizou a paz, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também a vós que estavam perto, ou seja, gentios, judeus, todos foram alcançados pelo Senhor Jesus. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai pelo Espírito. Ambos temos acesso, os judeus e os gentios. Todos nós temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Jesus mesmo disse, e o Espírito da verdade, ele quando vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, não creem em mim. Da justiça, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E da justiça, porque ele há de vir para julgar todos os povos. Então o Espírito Santo, ele que graciosamente revela o amado para nós. É o Espírito Santo que mostra que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É ele que nos convence de que nós não fazemos parte da família de Deus. É ele que nos convence de que nós somos gentios. Nós estamos debaixo da ira de Deus e somos condenados. Mas ele enviou Jesus, o seu Filho amado. O seu Filho amado.
Louvado seja Deus. Agora, Paulo, ele começa a dar outra conotação. Assim já não sois estrangeiros. Oh, meu Deus, obrigado. Já não sois estrangeiros, 19, e peregrinos, mas co-cidadãos dos, ou seja, juntamente com os judeus. Nós somos cidadãos dos santos, família de Deus. Família de Deus. Hoje nós somos os verdadeiros israelitas. Hoje somos família de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Jesus mesmo disse: eis aqui os meus irmãos, eis aqui minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Aquele que ouve as minhas palavras e as praticam. Jesus, ele se considera a mim e a ti como irmãos dele. Família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Tu tens uma família biológica, sim, mas a família melhor e superior chama-se família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus através de Jesus Cristo. Amém. Aí ele ainda continua, versículo 20, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Mas que apóstolos são esses? Os 12 apóstolos, bom? Os 12 apóstolos. Dos apóstolos e profetas. Porque se não fosse a palavra de Deus, a revelação, estava inacabada. É mesmo? Estava inacabada. E Paulo, ele é conciso em dizer, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, ou seja, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo Jesus, a pedra angular. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ainda Isaías 28:16, olha o que diz. Isaías 28:16, portanto assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Ele que crê nele não foge, não vive perdido. Sabe, querido, louva a Deus, porque os apóstolos, eles lançaram sobre esse fundamento que é Jesus. Eles começaram a lançar, e hoje nós estamos sendo edificados sobre esse edifício, pedras espirituais. Pedras espirituais. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós somos dedicados ao Senhor. Dedicados a Deus, consagrados ao Senhor. Oh, meu Deus, obrigado, porque nós somos esse edifício bem ajustado. Edifício bem ajustado. Olha o que diz para nós, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não há mais parede da separação. Não há mais inimizade. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Pedro 2,5, olha o que diz. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ainda o versículo 9, 2:9, olha o que diz para nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há mais uma tribo privilegiada. Hoje nós somos um reino sacerdotal. Hoje nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva. Uma nova humanidade Deus criou na sua cruz e na sua ressurreição, pela graça do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, hoje nós pertencemos a Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Como que está a sua vida?
Será que você consegue entender todos esses privilégios que você tem no amado? Hoje você não é mais inimigo de Deus em Cristo Jesus. Olha, em Cristo você é amigo de Deus. Você não tinha paz com Deus. Hoje, através de Cristo, você tem paz com Deus. Hoje, estando em Cristo Jesus, você pode ter certeza de dias melhores. Ah, meus amados. Abra essa palavra novamente. Leia 1, 2, 3, 4, 5. Ouça novamente. Essa mensagem vai estar disponível em podcast da igreja. Ouça novamente. Deixe essa palavra penetrar no seu coração. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Palavra que pode mudar a sua sorte. Pode mudar a sua história. Jesus Cristo. Como nós somos completos em Jesus Cristo. Nós fomos encontrados por Deus através de Jesus Cristo. Nós estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação. Mas hoje, pela revelação máxima de Deus, que é a sua palavra, pela sua palavra, fomos abençoados pelos seus apóstolos. E hoje nós somos aqui edificados, um edifício espiritual, somente pela palavra de Deus. Deus tem um compromisso, não é boca de homens. Se esse homem que vos fala palavra que não é palavra de Deus, não dê crédito às minhas palavras. A palavra precisa ter preeminência sobre a sua vida. Só a palavra de Deus precisa prevalecer. Se ela não prevalecer, queridos, nós vamos estar aliançados com homens tolos, insensatos, loucos. E o pior de tudo é que tem muita gente que tem facilidade e gosta de estar andando atrás dessas pessoas. São enganados porque querem ser enganadas. Nós precisamos entender que Jesus Cristo salva. Ele salva sozinho, sem a ajuda de ninguém. O que nós precisamos hoje é estar em contato com a palavra de Deus. Tirar toda a religiosidade do nosso interior. A religiosidade hoje é um grande obstáculo para o mover de Deus. Porque ofusca, coloca na nossa visão um obstáculo, uma parede de inimizade contra Deus. Mas essa parede de inimizade já foi derrubada. Jesus Cristo, através dele nós temos livre acesso ao coração do Pai. Sabe qual o nome disso? Sábado. Descanso. A palavra sábado significa descanso. Descanso. Viver no descanso de Deus. Viver no descanso de Deus. Quem está em Cristo experimenta de um refrigério para a sua alma. Não vive à procura de coisas tolas. Não perde o seu tempo ouvindo homens tolos. Lê muita palavra, estuda muita palavra, é edificado pela palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar com o ministério de louvor. Louvado seja Deus.